Olá, meus queridos. Estou aqui no Instagram porque no YouTube deu problema. Espero que aqui funcione. Espero que vocês estejam me vendo bem. Espero que esteja tudo certo aqui. Não é mesmo? Então, ok. Estamos aqui já com 8 pessoas na sala. Lá no YouTube não deu certo, então nós vamos fazer por aqui. Vamos aumentar a luz daqui. Isso, agora sim. Agora deu tudo certo? Estamos aqui? Não é mesmo? Estamos com 27 pessoas na sala. No YouTube não deu certo. Então nós vamos fazer aqui a nossa conversa. Não é mesmo, minha irmã Estela, que acaba de aparecer? E aí, Vanessa, tudo bem? Sejam muito bem-vindos todos os que estão entrando. E hoje o assunto é muito sério. Espero que vocês estejam me ouvindo bem também. Neste assunto seríssimo que nós vamos falar hoje. Sério demais. Sério demais porque é um assunto que nos traz tantos problemas, tantas alegrias que na maior parte da humanidade este é um assunto que monopoliza a vida do ser humano inteira, não é? Monopoliza completa e totalmente a vida do ser humano. Vai um kombucha? E vamos ver então sobre esses assuntos aqui, relacionados à utilização do Ho'oponopono para as nossas relações afetivas. E eu espero que vocês estejam de ouvidos bem abertos, mas bem abertos mesmo, porque este é um assunto que eu já trato há bastante tempo. Eu estou aí há muito tempo mesmo já nessa história de estudar e aplicar o Ho'oponopono, não só para mim. E eu estou na história de estudar e aplicar estes assuntos todos para muitas centenas de pessoas ao longo de mais de 2 décadas. E então o nosso repertório ele não é pequeno. Por mais de 2 décadas eu tenho acompanhado casais nas suas diversas manifestações emocionais, nos diversos perrengues pelos quais eles passam. Então eu já tendo trabalhado como terapeuta de casal durante bastante tempo, eu sei bem como é que as coisas são nessa história toda. E a minha promessa está cumprida. E vou falar aqui mais uma vez, para ser testemunhado agora por 89 pessoas que estão nessa sala. Se vocês, ao aplicar exatamente o que eu estou aqui falando, vocês disserem para mim, ai, não deu em nada, eu pararei de dar aulas. Aposentar-me-ei de todas as minhas atividades professorais. E serei, então, um cantor de música sertaneja pelos palcos deste Brasil. Então, isto está prometido. Logo, saibam que o que eu vou falar hoje não é de pouca monta. O que eu vou falar hoje será uma forma de você resolver completamente e definitivamente todas as suas questões emocionais ligadas aos seus relacionamentos afetivos. Brinde a vocês. Então vamos lá. Mas para isso eu preciso que vocês prestem atenção. Se vocês estiverem aí viajandão, ou se vocês estiverem aí William Caval, lembro de ti desde os eventos da A2. Isso tem muito tempo, meu amigo. Se vocês deixa fixado na tela o tema da live. Então, Marina, você pode deixar fixado aí na tela o tema da live, que eu não sei fazer isso. Qualquer mexida que eu der aqui vai dar um pau nesse negócio. Então, Lorena, até que enfim uma solução. Mas vocês têm que prestar atenção, ok? Se vocês ficarem com o olho aqui na minha carinha, ouvindo o que eu estou falando e outro olho no WhatsApp, não vai dar certo. Então, eu garanto para vocês que se vocês ouvirem todas as coisas que eu vou lhes falar aqui, vocês terão uma solução completa, definitiva e derradeira para todos os seus problemas de ordem relacionais.
Tá bom? Vamos lá? Olha, vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa. Se vocês estão com pressa, saibam que deste lado da câmera, vocês têm uma pessoa sem pressa, serena. E aí, Fabiano Ribas Araújo, diretamente de Curitiba. Boa noite, meu querido. Então, vocês sabem que deste lado aqui tem uma pessoa que está falando sem pressa alguma. O tema de hoje é relacionamento, Ho'oponopono para relacionamentos amorosos. Então, vamos lá, tá bom? Bom, eu quero explicar direitinho. Quero que vocês prestem bastante atenção e no decurso da minha explanação, as dúvidas que forem surgindo, vocês poderão ir perguntando para mim. Vamos lá. Bom, sem pressa, não é mesmo, Paulo? Sem pressa. Então, Fabiano, fica esperto, estou falando para você essa live aqui, ó. Se bem que eu sei que você não tem problema nenhum. Então vamos lá. Um dos grandes problemas de todas estas técnicas que nós vamos encontrar aqui, de todas elas, eu não me limito somente ao Ho'oponopono. Eu estou falando de todas as técnicas que nós empregamos nesse processo de autoconhecimento, é que a maior parte das pessoas, elas estão utilizando técnicas espirituais para conquistas materiais. Ok? Primeiro tiro. A maior parte das pessoas, elas estão querendo utilizar técnicas transcendentais, técnicas místicas, técnicas espirituais para as suas questões materiais. Até mesmo no nível mais popular. Por exemplo, se você pegar uma igreja evangélica, numa igreja evangélica ninguém está ali sentado buscando iluminação nenhuma. Eles pregam, inclusive, uma coisa chamada teologia da prosperidade. Então, as pessoas se colocam. E aí, André Muselli? As pessoas colocam, por exemplo, questões como a própria prosperidade, a cura de drogas, a cura de problemas de saúde, mas principalmente a prosperidade, é um termo muito tratado dentro das igrejas evangélicas, porque o que se prega é uma teoria é uma teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. É isso que a gente vê sendo pregado. Então ninguém mais está ali, por exemplo, para buscar uma iluminação. Se você for para 100 evangélicos que estão sentados ali, e nestes 100 evangélicos você perguntar, você está aqui para quê? É porque o meu negócio quebrou, e aí eu vou me render a Jesus, para Jesus então me resolver os meus problemas. Porque eu tenho uma doença na família, então quero curar. As pessoas estão sempre com problemas materiais e querendo utilizar técnicas espirituais para a resolução de problemas materiais, não é mesmo? Dificilmente você vai chegar ali e perguntar para alguém, o que você está querendo fazer aqui? E ele vai responder, não, estou aqui porque eu quero a minha iluminação. Não tem, isso não existe. E também no cômputo, no campo das pessoas ligadas à espiritualidade, dificilmente você vai ver alguém que vai... dificilmente não tem aquelas pessoas que estão querendo a questão ligada à iluminação. Mas geralmente usam técnicas. Exatamente, Eduardo. Eles nem sabem que existe a iluminação. A coisa é mais grave ainda. Nem sabem que existe a iluminação. Então, as pessoas elas estão querendo, na verdade, técnicas para as conquistas dos seus objetivos materiais. E estes seus objetivos materiais são os objetivos materiais do seu ego. Estão começando a me entender? Ok? São os objetivos materiais do seu ego. O que nós precisamos entender é o seguinte: se você não entender tudo isto que eu estou explicando, você será um eterno repetidor de frases, um eterno repetidor de palavras com resultado zero. Uma coisa muito interessante que nós vamos observar nos relacionamentos afetivos e na maior parte dos casamentos é que nós vemos questões muito descompensadas, quase que insolúveis. Na maior parte das pessoas, são casamentos ou associações que duplicam exatamente a história dos nossos ancestrais, a história dos nossos pais e dos nossos avós. E uma coisa que é o equivalente da idiotice suprema, não no sentido pejorativo, por favor, me interpretem bem, né? É você... então, Fabiano, você está pegando a história, né? É você acreditar que fazendo as mesmas coisas você vai conseguir resultados diferentes. E é por esta razão que a humanidade toda tem estas junções chamadas casamentos e vão ver no decorrer do tempo que aquilo traz uma profunda infelicidade, porque elas duplicam as mesmas metodologias, as mesmas técnicas, o mesmo modus operandi, o mesmo modus vivendi de seus ancestrais, de seus pais, e nós vemos então pessoas muito desconectadas, maridos de um lado, mulheres de um lado, que são obrigados por uma questão de falta de opção a conviverem juntos, mas o pensamento, a mente, o espírito está longe há muito tempo.
É isso que, via de regra, acontece com todas as pessoas, não é mesmo? Então nós precisamos entender como que funciona isso tudo. Então, guardem bem isso. O uso de técnicas espirituais para conquistas de objetivos materiais é do seu ego. Uma coisa muito importante, porém, e nós estamos aqui num país absolutamente cristão, né? Nós dizemos que é um país laico, obviamente, dentro do ponto de vista político, mas nós... político-geográfico, mas nós temos aqui, na verdade, um país eminentemente cristão. Cristão de carteirinha, porque ninguém segue completa e totalmente aquilo que é o cristianismo, por exemplo, onde tem uma frase que estava escrito: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Até quando, por exemplo, as pessoas ficam falando de Buda e esses esotéricos são doidos para ficar falando de Buda, os esotéricos são doidos para ficar escrevendo frasezinhas imbecis e acreditando isto a Buda, mas esquecem do primeiro e mais supremo ensinamento de Buda, o desejo é a causa primária do sofrimento. O desejo é a causa primária do sofrimento. Na ausência do desejo, acabou-se o sofrimento. Né? Então, o tempo todo, nós estamos querendo utilizar técnicas de natureza transcendental para resolver os problemas básicos da nossa materialidade, e nós acreditamos que a resolução destes problemas vai ser de acordo com aquilo que nós, ego, desejamos. Entendeu? Então, este que é o grande problema de tudo. Por isso que não dá para ter uma resposta. Estamos com 163 pessoas nessa sala. Sejam muito bem-vindos todos os que aqui estão. Então, nós não podemos, com uma mente, com estrutura racional arcaica, tentar entender a transcendência e a complexidade da vida. E, via de regra, nós acreditamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Okay? E é por isso que tem uma frase célebre que deriva de muitos ensinamentos, de diversas linhas filosóficas, que é que quando Deus resolve nos castigar, ele decide atender os nossos desejos. Porque nós acreditamos que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. E, via de regra, o indivíduo se encontra, na maior parte das vezes, acreditando em um Deus, né? Mas acredita, essa é a armadilha em cima da armadilha, exatamente, Edu Svetlozak. E nós acreditamos que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Este é o grande problema da existência, quando nós tentamos utilizar essas técnicas. E na maior parte das vezes elas não funcionam porque realmente, como eu acabei de dizer, que quando Deus resolve nos castigar, ele decide atender os nossos desejos. Porque os nossos desejos estão fundamentados no nosso raciocínio, na nossa limitação racional de achar que quando você conquistar determinada coisa, você vai ser feliz. Tá, ok? Então, esta aqui é a coisa mais importante. O elemento mais fundamental do Ho'oponopono, e prestem bem atenção, o elemento mais fundamental do Ho'oponopono, para todos aqueles que estão aqui assistindo, 173 pessoas, é deixar que Deus decida por você. Ok? Deixar que Deus decida por você. Via de regra, nós não abrimos espaço para que Deus decida por nós, porque existe um componente chamado ego, desejo e ansiedade. E nós não queremos eliminar estas coisas, mas queremos que uma fórmula mágica opere milagres na nossa vida, sendo que nós não damos espaço para esta força mágica se manifestar, porque nós estamos fincados em nosso próprio desejo e falsamente acreditando que nós temos condição de saber o que é melhor para nós. Tudo isto foi piorado pela importação daquilo que dos Estados Unidos veio como coaching. Coaching é aquela questão onde você define metas para a sua vida e você vai acreditando que quando aquelas metas forem cumpridas, a sua vida vai ser solucionada e você vai estar feliz. Né? Eu convido para que você, por exemplo, ao observar e ao colocar uma meta da sua vida. Uma meta da sua vida é: quero ter o meu próprio negócio. Saia entrevistando 10 pessoas que têm o seu próprio negócio para ver se elas estão felizes. Outras, então, dizem assim: eu quero que o meu casamento dure por 20 anos. Faça uma pequena entrevista com 10 pessoas que têm casamentos por 20 anos e veja se elas estão felizes. O que mantém o indivíduo atado ao sofrimento é o fato dele acreditar que as ligações horizontais
trarão alguma felicidade. Ok? Eu vou falar isso mais 2 vezes. A grande experiência de sofrimento do ser humano é acreditar que as relações horizontais vão trazer alguma felicidade para o ser humano. Isso é importante nós entendermos tudo. Tá ok? Então, quando a gente começa a entender todas essas questões todas, no fundo nós vamos entender, depois de uma certa maturação espiritual, e essa certa maturação espiritual, em uma pessoa sem arrogância nenhuma, dura uns 20 anos. Uma pessoa com muita arrogância nunca vai ter. Porque para que isso aconteça, você precisa ter entendido o significado profundo da palavra Deus. Deus não tem nada a ver com religião, visto que, via de regra, as religiões sequestraram a ideia de Deus. Por exemplo, uma religião X, eles dizem, nós temos Deus. Só que para você chegar a este Deus que só nós temos, você precisa fazer isto, que é manter você atado ao nosso círculo de crenças. Né? Isso é um sequestro, é um pseudo-sequestro, porque eles blefaram dizendo que eles tinham Deus. Deus é uma realidade transcendental, que não tem nenhuma ligação com nenhum princípio religioso. Tá, ok? Então, continuem prestando atenção nisto que eu estou falando. Via de regra, nas relações afetivas, olha, prestem tanta atenção, eu gostaria que as minhas mãos atravessassem por esta telinha e mudassem os neurônios dentro da cabeça de todos vocês, para que vocês tivessem uma mudança dentro de suas sinapses, para que vocês compreendessem o que eu vou dizer agora. As pessoas buscam relações horizontais porque elas sentem um vazio. Okay? Só que este vazio não é o vazio que pode ser preenchido por outra pessoa. Este é um vazio de Deus, ok? Este é um vazio, é uma falta de Deus dentro do seu coração. Não é o Deus religioso, tá ok? Porque Deus habita o seu centro de consciência quando você liberta-se daquilo que é a expressão do seu ego. E o que é o seu ego? É um conjunto de desejos que determina aquilo que você criou como a sua realidade, tá bom? Então, essa que é uma questão bastante interessante, né? Quando você é incapaz de conectar-se com o divino, e isso é uma relação vertical, quando você é incapaz de você conectar-se com a fonte, você faz um gato. É que nem na favela. Na favela, por exemplo, a minha casa está sem força, está sem energia elétrica. Eu não tenho condição, por falta de uma série de coisas, de me conectar com a rede elétrica da Eletropaulo. Então eu faço um gato. O que é um gato? É eu puxar a energia do vizinho para alimentar a minha casa. Por um tempo funciona, mas em poucos dias ou meses vai ocorrer um superaquecimento naquela fiação e vai tudo pegar fogo. Isto é o que nós chamamos de casamento. Tá ok? Então, aquela conexão que deveria ser uma conexão com a fonte, exatamente, Samantha, a separatividade da fonte. Aquela conexão, sim, Shirley, isto é muito profundo, mas isto é o real. Tá ok? Então, esta conexão, este vazio que você sente, que você fala, eu estou sentindo um vazio tão grande dentro de mim, onde é que está o meu amorzinho? É um gato. Você está ali na favela, você fez um gato, você conectou com a energia elétrica do vizinho, né? Porque você está fazendo um roubo de energia. Você está precisando de alguma coisa. Existe um vazio dentro de você. Então, você se apropria da energia do outro, para que você se sinta, por um período de tempo X, devidamente alimentado. É como um gato que você faz em uma favela. Leia a pergunta da Janice. Depois eu vou ler lá a pergunta da Janice. Na impossibilidade de você conectar-se com o Supremo, com o Divino, nós criamos uma necessidade da energia do outro. Porque qual é a definição de amor? Prestem bem atenção. Vocês estão com os ouvidos bem abertos para nós colocarmos a definição verdadeira de amor. Ok? Abram os ouvidos, olhos. Se vocês têm 2 ouvidos, usem os 2, por favor, agora. O amor é uma capacidade completa de doação. Tá ok? O amor é a capacidade que eu tenho de doar. Na medida em que eu me conectei com o divino e estou pleno deste amor, eu tenho condição de doar o meu amor para a outra pessoa. Não é mesmo? Mas, via de regra, acontece o processo inverso. Eu sinto um vazio tão grande, e este vazio tão grande me faz precisar do outro. É o gato da energia elétrica que você faz na favela.
Tá ok? Porque da sua incapacidade de se nutrir com a fonte primária de toda a criação, você cria uma psicodependência de outra pessoa, e nessa psicodependência de outra pessoa, você faz então o roubo da energia daquela pessoa, e isso dura por um determinado tempo até a favela pegar fogo. Ok? A Vanessa pergunta: quem é o divino? O divino é o incriado, é o ser supremo, é Brahman, é Ishvara, é o grande arquiteto do universo, é aquilo que tudo criou. E isto não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com consciência. Este Deus só pode ser sentido quando o indivíduo se liberta do ego pensante. E isto é uma questão, e isto é o começo da espiritualidade, ou seja, dá para... E este amor é livre de paixão. Sim, Dhyamuna, eu chamar de você de Dhyamuna, Lorena. Este amor é livre de paixão, pode existir a paixão. Mas o amor, em um estado maior, ele consegue criar um nível de não sofrer. Tá ok? Então, este Deus, esse ser divino, essa transcendência, é algo que pode ser sentido através de vias espirituais. Você começa a sentir este Deus, este divino, quando você começa a serenar os seus pensamentos. Porque na presença de pensamento, nós não conseguimos sentir nada, somente só temos condição de ver barulho, ok? Então, este barulho é o barulho da nossa mente. Quando o barulho da nossa mente começa a se dissolver, nós começamos a entender o significado profundo do divino. Uma vez que você estabelece contato com o divino, aí você tem condição de amar. Porque amor é doação. Amor é doar. O ato de doar é o ato de você estar em uma relação amorosa. O ato de você precisar da presença do outro. E é uma questão, é o gato da favela, tá ok? Uma hora aquela fiação vai pegar fogo, e é isso que nós entendemos quando existe a ruptura do casamento. Veja bem, eu estou aqui falando alguma coisa nova, eu, Ananda Prem, estou falando alguma coisa que eu inventei, eu aqui, Ananda Prem, estou falando alguma coisa que eu criei? Não! Isto é o que todas as tradições milenares nos ensinam. Todas as escolas de mistérios, ao longo de séculos, nos ensinam exatamente isto. Até na Bíblia está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Esse reino dos céus é o reino no qual você se satisfaz com o divino. O divino entra em você, aí sim você está pronto para uma relação amorosa. Porque como você vai estar em uma relação amorosa se você não tem amor dentro de você? Ok? Se dentro de você só existe falta e você quer compensar aquela falta com alguém que está num estado de desamor também. E aí surge o completo atrito, porque a casa pega fogo em um determinado momento. Só que, eu digo para você, isso não te ensinaram. Se você é casado, isso não te ensinaram. Não ensinaram nada disso para você. E você se casou e pegou fogo no barraco, e você está tentando se virar agora com aquilo que tem. Então, o grande problema da relação que as pessoas fazem na vida é que o problema não é no relacionamento afetivo, é falta de Deus. Só que não é uma falta de Deus religioso, é uma falta de consciência espiritual no qual você percebe que a sua conexão deve ser com o divino. Uma vez que você consegue ter essa conexão com o divino, as suas relações interpessoais não serão baseadas na necessidade, mas sim no compartilhamento. Do tipo, estou tão cheio de amor, quero compartilhar este amor com você. Dentro dessa ligação, não existe a menor possibilidade de existir atritos, pois ambos estão plenos deste amor que só existe uma troca entre os dois. A Jenny se pergunta: existe uma forma simples e direta de viver este contato com o divino o maior tempo possível? Sim, através da meditação. Todas as práticas espirituais levam o indivíduo a esse estado meditativo. E sem esse estado meditativo, sim, Flávia, sem dependências. Porque no processo da dependência, quem está dependente é porque o buraco está muito grande. E ele não entendeu que ele só vai suprir este buraco com a conexão com o divino, com Paramatma, ou com qualquer nome que você dê para isto. O que é isto? Isto é aquilo que acontece na sua consciência quando você liberta-se dos seus pensamentos. Ok? E esse é o processo chamado meditação, e é o processo que é ensinado por
todas as escolas de mistérios por séculos. E por que eu estou falando isso? E eu enfatizo isso? Porque as pessoas... Não tem nada a ver com o aspecto monástico, né? O aspecto monástico é uma outra coisa completamente diferente, né? Então, essa integração espiritual, ela permite com que a sua vida seja orquestrada por Deus. Então, na medida em que você vai desconectando-se da dependência dos relacionamentos horizontais, você vai permitindo com que Deus orquestre a sua vida. Okay? Essa orquestração divina, ela é um aspecto conseguido com a meditação, tá ok? Porque os relacionamentos normais, eles são violações de uma lei, visto que toda a hierarquia de crescimento de tudo, ele vem através de uma conexão com esse nível maior. Então, vamos para a parte prática? A parte prática é o seguinte: se você está em um relacionamento e você tem um incômodo naquele relacionamento, não é? E via de regra sempre existe, porque este incômodo no relacionamento deriva de, primeiro, falta de consciência. Eu não tenho consciência nem de mim mesmo. E o outro não está me suprindo, ok? Então, este raciocínio já está errado, porque o outro não existe para suprir para você nada. Não é mesmo? Você é um ser que nasceu aqui na Terra, nós nascemos sozinhos, não é? Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E neste processo de estarmos sozinhos, a nossa condição é nos conectarmos com o divino. Se nós tentamos um relacionamento horizontal sem antes termos essa conexão espiritual com o divino, as nossas relações são absolutamente vampíricas. Só que como uma necessidade de autoproteção, a pessoa que está sendo vampirizada, e muitas vezes as duas estão sendo vampirizadas, sentem uma relação egóica no qual se espana e surgem os problemas afetivos que nós temos no decorrer das nossas relações emocionais. Veja bem, vocês têm ideia de quanto em mais de 30 anos... Veja bem, eu comecei a ouvir essas coisas há 30 anos. Quantas técnicas eu já não apliquei? Para quantas pessoas eu já não ajudei a solucionar as questões? São muitas, centenas de pessoas. E mais uma vez eu repito, aquilo que eu digo não é da minha cabeça. Isso vem de civilizações ancestrais. Então, para quem não... quando você se conecta com a fonte, que nem a Samantha pergunta, até por final, quando voltamos para a fonte, não existe o outro. Não, Cair voltou para a fonte, todo mundo é um. Ah, lá sim todo mundo é um. Mas a criança interna faz parte do ego? Sim, faz parte do ego. Né? Por isso que ela precisa aprender com a superconsciência do seu eu superior o que é isso. Então, por exemplo, a Vanessa perguntou algum tempo atrás, e onde é esse Deus? O Deus que nós conseguimos compreender racionalmente é o nosso eu superior. Tá, ok? Uma vez que você estabelece conexão com o seu eu superior, você já está conectado com a fonte. Então, esta pessoa que já tem essa conexão com o seu eu superior, ele já não terá mais situações de crises, porque ele não vai mais depender da energia daquela pessoa que ele está conectado horizontalmente. Porque ele está conectado diretamente com a fonte. Essa relação horizontal vai existir? Sim, mas é uma conexão de doação. É uma relação de amor verdadeiro, não é? E não de vampirismo. Né? O vampirismo, por exemplo, que é uma planta parasita. Uma planta parasita é aquela que tem uma incapacidade de extrair da natureza os nutrientes necessários para a sua subsistência. Então ele vai parasitar, ele vai se acoplar a uma planta, a uma árvore, alguma planta de maior porte do que ele, e já para sugar a seiva. Essa é uma relação horizontal. Por isso que ela sempre espana. Tá bom? Né? Enquanto que a relação vertical é aquela que você conecta com o divino. E nesta conexão com o divino, você vai relacionar-se com o outro da mesma maneira, só que de uma forma extremamente harmônica. Porque a sua relação não é de necessidade, é uma relação de amor. Rose Flor pergunta aqui, ó. Então a maioria dos relacionamentos amorosos na Terra são vampíricos? Claro que são vampíricos, porque são... É a Rose que está falando, porque são relacionamentos sem consciência nenhuma. E na Bíblia está escrito, buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. E muitas, mesmo daquelas pessoas que se dizem cristãs, nessa hora, esses ensinamentos não servem para nada. Porque, via de regra, o religioso é um religioso por conveniência. E só pega da essência da sua religião as partes ruins, que são os dogmas e proibições. Vamos ver. Adequado
adequando esta tríade, já seria um grande avanço das capacidades? Sim, nessa tríade de consciência, o ser humano já tem uma relação harmônica completamente com a outra, não é? Agora, a humanidade toda vive da doença. Eu falo a humanidade no sentido do sistema que engloba todos os seres. Nós estamos em uma doença coletiva. Hoje mesmo, por exemplo, eu fui cortar o meu cabelo e o tempo todo, na TV, estava a CNN falando tragédia, tragédia, tragédia. Eu fiquei ali mais ou menos uns 50 minutos e nos 50 minutos as pessoas estavam sendo torturadas com informações geradoras de medo. Como todo mundo sabe, todos os fisiologistas sabem, né? O medo é uma condição emocional que baixa o nosso sistema imunológico. É um imunodepressor. O medo é um imunodepressor. E por 50 minutos que eu estive lá, 50 minutos as pessoas estavam sendo torturadas. Detalhe, elas estavam sendo torturadas porque elas queriam, porque elas poderiam escolher um outro canal de TV. Então nós já temos um vício vampírico nas nossas relações, que é alimentado pelas músicas, pelas novelas, pela relação que os nossos pais tiveram, pela relação que os nossos avós tiveram, pelos nossos vizinhos tiveram. Então nós nunca, na nossa experiência, tivemos amostras de uma relação saudável, porque via de regra, a maior parte da humanidade vive esta doença coletiva chamada normose. E ela acha que todo mundo está mal, todo mundo é assim, então isto é assim mesmo. Não é assim mesmo. Amorim, Vanessa, é uma relação de sanguessuga, é uma relação de dependência da energia do outro. Ou seja, a procura do outro não é para dar o amor que eu tenho. Estou cheio de amor, estou cheio de energia e vou dar isto para você. Imagine, por exemplo, Vanessa, que duas pessoas cheias de amor, elas se juntam para dar o amor que elas têm uma para as outras, uma para a outra, existe uma explosão divina. E nessa explosão divina surge uma superconsciência. Mas, via de regra, são relações onde os vazios e projeções são tão grandes, e esses vazios e projeções são derivados também daquilo que nós captamos da nossa hereditariedade, tá, de uma forma completamente inconsciente, que fica só naquelas projeções: você fez, você não fez, você fez, não fez, o meu plano de vida é esse, o meu plano de vida é aquele. Mas e Deus em tudo isso? Não, Deus não existe em tudo isso. Deus é aquilo que eu via na minha religião. Né? Então, o ser humano, via de regra, ele faz coisas por conveniência. A supraconsciência vem quando você entende que tudo é uma grande unidade. E na medida em que você se espiritualiza e se conecta com o divino, você quer encontrar o outro simplesmente para doar aquele amor que você tem. E aí sim, você vive uma relação saudável, onde os dois crescem. Via de regra, na sociedade, os dois se matam e se toleram. Relaxar, meditar em Tantra. E quando você chega no seu eu interior e a pessoa não consegue chegar ao mesmo patamar que você? Não importa. Quando você chega no seu eu interior e você tem amor, aí você dá o amor para aquela pessoa de qualquer forma. Porque este amor tem uma natureza incondicional. E amor só existe incondicional. Amor é: eu dou essa energia para você, mas eu não quero nada em troca. Eu amo você simplesmente porque o amor existe em mim. Não se trata de uma barganha comercial. Isto é amor. Atma Shakti, perfeito, Ananda, vejo que isso também se alinha através de uma boa comunicação, a mais verdadeira possível. E isso se alinha através de uma comunicação que é abrir o coração. Agora, via de regra, as pessoas nem sabem direito o que tem ali no coração, porque a carência é tão grande que ela grita mais alto do que as verdadeiras necessidades anímicas. É relacionamento por interesse na energia do outro. Então, essas questões todas, elas são muito importantes, né? Então, aí vamos ver como é que o Ho'oponopono pode ajudar você, entendeu? Vamos agora, finalmente, falar sobre o Ho'oponopono? Sim, agora, Ho'oponopono só funciona com essa consciência clara. Porque, do contrário, se você não tem uma consciência clara e usa uma técnica, simplesmente é uma artimanha de guerra, onde você vai cavar o buraco e se enterrar depois. Tá ok? Então, essa relação, essa parte do Ho'oponopono significa o seguinte. Taline, Leandro, não é porque você está casado que é tarde para se reconectar. De forma alguma, você pode se conectar em qualquer momento. E aí, Helga, como está você, minha amiga? Está bem?
Então, você está casado, você está divorciado, porque estes rótulos são outros componentes que danificam a liberdade da alma. Ok? A alma, ela nunca vai se adequar em caixinhas relacionais, porque todo modelo relacional, todo rótulo que você se utiliza para determinar que tipo de relação você tem com outra pessoa, a origem deste rótulo é o medo. Eu preciso controlar o outro. Eu preciso estar sob controle. Eu preciso saber o que está acontecendo entre nós. Nós somos namorados, nós somos noivos, nós somos marido e mulher. O que nós somos? A origem dessa necessidade de controle é o medo. Quando você conecta-se com o divino, não existe mais esse medo para que você tenha que ter um entendimento de qual rótulo é mais adequado para definir a sua situação com outra pessoa. Ok? Então, uma mente doente não consegue utilizar nem nada iluminado para resolver a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa entender é que é necessário reformar o modus operandi da sua mente, porque ela é o que tem te ferrado a vida toda. Iralvânia Nóbrega, e quando o outro não tem essa compreensão? O importante é você fazer por você. Você fazer por você é o que importa. Quando você faz por você e tem amor sobrando, você encontra o outro para doar esse amor. A ficha dele cairá no tempo dele. Isso significa respeito. Tiago, meu querido, boa noite, meu querido. Saudade de você, meu irmão. Vê se aparece nos grupos de tantos. Está sumido, rapaz. Você só manda representante agora. Simone, na teoria até que é compreensível, na prática há muito trabalho. Você faz, claro, Simone, porque na prática existe uma coisa chamada ego, e nós colocamos sempre o nosso ego na frente. O nosso ego são os nossos desejos, os nossos planos, as nossas ambições, e nunca nós colocamos a verdade, que é: eu me esvazio e permito que Deus orquestre a minha vida. Ok? Estou vendo aqui as perguntinhas. Então, como é que nós usaremos o Ho'oponopono para isso? O Ho'oponopono é o seguinte: como que você vai utilizar o seu Ho'oponopono? A vida toda, o tempo todo, não é? Então, quando surge qualquer sensação que te desagrada frente ao seu marido, ou você sabe, eu me casei, estou numa furada, descobri que o meu marido é safado, precisei de 20 anos para descobrir que o meu marido é safado, que o meu marido, na verdade, passa por cima de mim, e, na verdade, não existe ninguém que passa por cima de você. Existe você que se permitiu que o outro passasse por cima de você. Então, se você sente raiva, não é raiva daquela pessoa, é raiva de você por ter se permitido. O que fez com que você tenha se permitido com que o outro passasse por cima de você? Uma coisa chamada falta de consciência. Logo, qual será a cura para você? A busca da consciência e não busca de atitudes. As pessoas, elas dão um tiro no pé quando elas querem ter atitudes, porque, via de regra, toda atitude que é movimentada por qualquer coisa negativa, como raiva, culpa e medo, sempre vai fazer com que você se atole mais na areia movediça. Eu vou repetir. Toda atitude tomada por base o medo, a raiva e a culpa fará com que você se emaranhe mais na areia movediça de sua vida. Então, se foi a falta de consciência que fez com que você entrasse nesse buraco, o que vai tirar você deste buraco é a criação de uma consciência. E a criação de uma consciência é uma criação fundamentada em perceber que a sua mente é muito limitada para a compreensão do mistério do universo. Então, dentro do Ho'oponopono, nós não trabalhamos com metas, nós não trabalhamos com, não é coaching. No Ho'oponopono, nós trabalhamos com: eu abro espaço para que o divino opere milagres na minha vida. E isso não é uma questão teológica, tá ok? Tanto que essa palavra Deus nem existe, mas eu estou traduzindo aqui. Logo, eu solto e confio. Né? Quando que você solta e confia? Você que está me ouvindo. Só me responda isso, ok? Quando que você solta e confia? Nunca. E quando você não solta e quando você não confia, você não permite que a energia maior da existência assuma e transforme a sua vida e existência como um todo. A criança quer amor de pai e mãe e projeta no cônjuge. Exatamente. Isso se chama projeção. Essa live vai ficar salva, depois vocês vão assistir de novo. Danilo,
Você poderia falar sobre os alimentos de cada eu do Ho'oponopono? Ô, rapaz, você está falando, pergunta essa, você já perguntou uma coisa muito complicada, meu irmão. Isso aqui a gente vai falar, mas nós vamos ter um curso de Ho'oponopono, que nós vamos falar do alimento de cada eu, do maná de cada eu e como a gente pode chegar nessa supraconsciência. Não dá para falar numa livezinha de 2 horas aqui. Helga, eu sinto amor, mestre, mas também sinto outras coisas pouco nobres, às vezes tudo junto e misturado. Ok, é normal. Não quero me torturar julgando que a presença do ódio impede o amor de existir. Puxa, vou ter que ler de novo. Não quero me torturar julgando que a presença do ódio impede o amor de existir. Tá, Helga, você colocou uma questão muito inteligente, completa e complexa. A questão toda é a seguinte: se você aprende a amar, inclusive estas emoções pouco nobres, o amor estará em tudo. Tá bom? A resposta para isso é: toda a questão é você amar também a sua limitação. Porque toda briga que você faz com a sua falta de competência em se posicionar numa energia mais luminosa, esta briga já é um outro problema. Então você sente amor, mas você sente raiva também. Então ame esta raiva. Dê amor incondicional a esta raiva. E é por isso que Jesus falava em amar os nossos inimigos. Amar os inimigos não são os inimigos de fronteira, mas são estas forças inimigas da nossa própria psique que tentam tirar o nosso foco deste amor divino. Então, surgiu a raiva, surgiu a culpa, surgiu o medo, vontade de matar outro, leve amor para isso. Isto se dissolve no campo do coração. Marli Poliveira, e de fato conseguimos eliminar o ego? Não, você não vai conseguir eliminar o ego, Mari, porque o ego é necessário para a nossa existência neste campo, mas o ego ocupará o seu lugar. Ele não vai mais ser o comandante da sua vida, ele será o seu servo e não o comandante. Então, Shirley, essa coisa que a Helga falou é bem próprio mesmo. Então, toda a questão é você entrar no amor incondicional. E o amor incondicional, o próprio nome já diz, ele é incondicional. Você ama incondicionalmente. Você ama o próprio amor e você ama também aquela parte de você que não conseguiu amar. Quando isto acontece dentro de você, a paz acontece na hora. Um dos objetivos, aliás, o trabalho principal do Tantra é isto, o amor em relação às nossas sombras. Não é mesmo? Amorim Vanessa, eu sei que não é o tema da live, mas precisam avisar as mulheres a não depender financeiramente dos maridos, sem dúvida alguma. Porque se não dá certo, elas ficam em uma relação dependente. Sim, porque o dinheiro é uma forma de energia também. Isso que a Vanessa está falando é muito importante, porque nós não podemos desvalorizar aquilo que mantém, por exemplo, tudo que eu estou vendo aqui na minha frente foi comprado por força do dinheiro. O dinheiro nesta terceira dimensão é uma das manifestações da energia do divino. E quando você se conecta com o divino, você se conecta de uma forma independente. E um dos aspectos dessa independência é você também ser a supridora de tudo que você precisa no campo material. Então esta lembrança é absolutamente importante, porque senão você virará, no final da sua existência, uma Amélia amarga. As mulheres têm que, sem dúvida, dono de casa se ferra se não der certo lá na frente, não tem a menor dúvida. E uma das questões que fica muito equivocado nesse processo é que é a submissão. Não é? Então, esta submissão do qual a Vanessa fala é o ponto que eu mais coloco nos grupos de Tantra, e quem já participa dos meus grupos de Tantra já entendeu a seguinte questão. É a mulher conectar-se com o seu masculino, a aprender a capacidade de colocar limites e dizer não, e o homem conectar-se com o seu feminino para que ele possa aceitar o universo da sensibilidade, da intuição, da fisicalidade e do feminino. Então esse aqui é o ponto essencial do Tantra. Daniele, e aí Daniele, tudo bem? Devemos soltar a todo momento, porque esta soltura permite com que a mente dê espaço a alguma coisa maior do que nós. A lei dos milagres que opera na nossa vida, ela começa a operar quando nós falamos ininterruptamente: eu aprendo a soltar e a confiar. Que este seja, por exemplo, o seu mantra. Se você ainda não consegue soltar e confiar, diga para você mesmo, olhando no espelho ou frente a uma circunstância negativa da sua vida: eu agora solto e confio. Eu, particularmente, e aqui eu vou falar uma questão da minha biografia, eu falo isso o tempo todo.
solto e confio. Eu solto e confio. Quando eu começo a ter consciência disso, quando você começa a fazer essa frase, você parece um bobo falando alguma coisa para uma mente turbulenta, não é mesmo? Mas com o decorrer do tempo, isto vai descendo da cabeça e decantando no coração. Quando essa consciência decanta no coração, você aprende, você começa a sentir que realmente, se você soltar, existe uma inteligência maior que coordena todas as coisas. Você fica menos ansioso e você começa a se conectar com o mais alto. Porque quando você não confia, você quer manter as rédeas aqui no campo horizontal. E o grande segredo é lá em cima. Richard, e o segredo para abrir a mão do controle? A resposta já está embaixo. É vei-vu-vei. Ação pela não ação. É a meditação. Enquanto nós estamos no mundo da mente, nós estamos no mundo da loucura, no labirinto do Minotauro, e uma hora o Minotauro nos pega. Fiorella Winkler, assistir muitas vezes até desfazer o gato. Sim, porque isso aqui é com o tempo, não é mesmo? Esse amor divino transcendeu a dualidade e ódio. Sim, o amor incondicional, ele transcende a dualidade, ele transcende o ódio, né? Mas ele precisa ser incondicional. O único amor incondicional que existe é quando você está conectado com a fonte. Conectou com a fonte, você ama-se incondicionalmente, inclusive as suas imperfeições. Quando você ama as suas imperfeições, você tem condição de amar o outro dentro das suas imperfeições também. Isso é alguma coisa extremamente importante, tá bom? Só que isso é um processo individual, porque essa conexão com o divino é um processo individual. É um processo que cabe a você com você mesmo. E para isso, as escolas de meditação, ao longo dos séculos, já criaram formas de você conseguir isso. Eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube. Tem youtubers muito bons com centenas, milhares de vídeos. Hoje em dia, quem não busca, quem não consegue esse estado de autossuficiência interior é porque não quer. Guilherme Dama, na verdade, não seria amor-ódio, e sim amor-medo. É amor-medo mesmo. Jenny, se a gente solta e confia quando tudo que tentou fazer para controlar deu errado e não há mais opção. Mais inteligente seria soltar e confiar antes mesmo. Claro! Você falou tudo, Jenny. O que acontece é o seguinte, por que a sabedoria ocorre só no final da vida? Porque a pessoa tentou tudo, não deu certo. Aí ela solta e confia, as coisas começam a acontecer. Mas mais inteligente é aquele que solta e confia sem esperar estar com 80, 90 anos. E por isso que existe o você curvar-se à sabedoria ancestral. Somente uma pessoa humilde consegue fazer isso. Eliane Diniz, acolher e aceitar as sensações menos nobres, trazer para a luz. Sim. Isabel, o eu superior é sentido no coração? Essa pergunta está muito delicada. Porque não é sentido no coração, não. Tá bom? O coração é a sede da criança interna. Ele é sentido além disso. Mestre, o que tanto se fala de equilíbrio entre o dar e receber que constelações familiares trazem? Não entendo nada de constelação familiar, nada disso. Okay? A constelação familiar, a constelação é uma replicação das técnicas antigas do Ho'oponopono. Então vamos lá. É o Amélia Amarga, sem dúvida, Shirley. A pessoa vai virar uma Amélia Amarga. Thaís, as mulheres que vivenciam livremente sua sexualidade ainda assustam os homens. As mulheres que vivem não só a sua sexualidade, porque não é só de sexualidade. Uma mulher livre, e quando fala vivenciam a sua sexualidade de uma forma livre, dá a impressão da promiscuidade. Tipo, eu fiquei presa a vida toda, agora vou sair dando para todo mundo. Aqui nós estamos sempre falando de uma coisa de consciência. É uma coisa, por exemplo, que sempre nos grupos de Tantra, eu sempre enfatizo. O Tantra não tem nada a ver com coisas ligadas à sexualidade, tem a ver com a consciência. Quando você é livre no seu fluxo de consciência, está tudo perfeito. Não existe mais essa questão de assustar ou deixar de assustar. Esses termos, essas relações, elas ficam para trás há muito tempo. Alane Caetano, eu aprendo a soltar e a confiar. Entrega. Dhyamuna, às vezes, até na meditação, estamos tentando controlar a mente e as sensações. Sim, Dhyamuna. É isso aí, é exatamente. Só que você já falou aqui de um nível mais elevadinho, né? Então vamos na prática? Então, por exemplo, você acorda de manhã.
já tem o seu marido Chongo ali do lado, falando um monte de besteira, pensando no futebol, pensando em pagar as contas, gritando com você. O que você faz? Respira e fala assim, eu solto e confio a inteligência do universo. Não entra naquela energia. Porque se você entrar naquela energia, você está fazendo por merecer aquela pessoa que está do seu lado. Entenderam? Se você entra naquela energia, você está fazendo por merecer aquela pessoa que você tem do seu lado. Então, a coisa mais cosmicamente correta é, eu solto e confio na vida. Eu me entrego à energia dos milagres do universo. E não entra naquela sintonia. E vai trabalhando por você. Vai trabalhando a sua consciência, a sua independência espiritual. Essa independência espiritual não é uma independência da sua mente. Tipo, agora eu estou toda marrenta, agora vai ver, eu vou ter que ter o meu dinheiro, eu vou ter que ter o meu carro, eu vou ter que ter o meu tudo. Não, essa é uma autossuficiência espiritual, porque senão você vai ter uma ação fundamentada na raiva. E uma ação fundamentada na raiva, no medo e na culpa faz com que você se afunde mais na areia movediça. Nunca se esqueçam disso. Toda a transformação da consciência se dá com base no amor. E a fonte do amor é o divino. Tá, ok? Se você compreendeu só isso, você já compreendeu tudo. Aí você está naquele relacionamento todo afunhenhado. Na medida em que você muda a sua vibração interior e permite que esta sua mente, que está com raiva agora, é a mesma mente que se apaixonou por aquele cara. É isso que você tem que perceber. Tá, ok? A mesma mente que agora está com raiva, com ódio, com vontade de matar aquele cretino, é a mesma mente que se apaixonou por aquela criatura algum tempo atrás. Então não vai ser com esta mente que você vai sair da enrascada. Você irá sair dessa enrascada na medida em que você fizer uma conexão com o divino. Perceber que você atraiu, consciente ou inconscientemente, aquela energia, e agora você está mudando a sua frequência, vibrando em uma coisa mais alta, vibrando no amor. Só que como você vai vibrar no amor universal se você fica ouvindo músicas de dor de cotovelo? Se você fica ouvindo dramalhões mexicanos na sua TV? É impossível, porque você quer se curar de um lado, mas só se alimenta de porcaria mental, né? Então, as transformações de consciência, elas vêm sistemicamente. Se você, por exemplo, quiser ter qualquer resultado na sua vida, você precisa ter uma abordagem sistêmica de transformação de consciência. Tá, ok? Então, a mesma coisa. Um homem está numa situação onde ele tem uma mulher que só falta tirar-lhe as vísceras. Né? Isso existe mesmo. Mulher que tem uma raiva de homem absurdo, transformada numa psicodependência, na verdade ela gostaria de tirar as vísceras daquele homem. Existe o mito da vagina dentada, é aquela mulher que transforma aquele homem em um eunuco. Isso aí é visto daquelas deusas pagãs da Babilônia, né? Então o homem se vê acuado, ele se vê sequestrado por aquela força. Como que ele deve fazer? Sair daquela energia. Não é descartar a pessoa, porque aquela mulher que ele tem do lado de fora é um reflexo dele. É uma criação dele. Ele criou aquilo. E só quem cria tem o poder de descriar. E essa descriação não é tomando atitudes, é tomando consciência. Também não é tomando decisões, é tomando consciência. Porque o que fez você estar neste buraco hoje em dia foi a falta de consciência. Como você saiu do buraco? Criando consciência. E para você criar consciência, você precisa ler livros de quem tem consciência. Ok? Então vamos supor que você tem ainda o conceito de Ho'oponopono, que são aquelas 4 frases. Faça. Você deve fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, chegou aquela sua mulher e fez um escândalo que você não compreendeu. Você, ao invés de entrar na reatividade e tentar discutir, você mentalmente fala assim: eu te amo e te aceito como você é, sinto muito, me perdoe, te aceito, qualquer coisa que você fala, porque não é o que você está falando, e sim você não entrar naquela energia que perpetua o problema, entendeu? Esta live vai ficar no seu canal do YouTube, essa live vai ficar aqui no Instagram. Então, papapá. Aline, o quão arrogante acharmos que sabemos o que é ruim ou bom para nós mesmos? Sim. Então, Aline, você falou tudo. É suprema arrogância nós acharmos o que é bom ou é ruim para nós. Nós não temos condição de saber isso. Quem tem? Deus. Sendo Deus aquele que tem condição de achar, a nossa tarefa é
evocar a lei do perdão o tempo todo. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Se o seu marido está gritando com você, falando as babaquices de sempre, sinto muito, te perdoo. Você respira, sinto muito, te perdoo. E você vai criando a consciência de que aquela é uma projeção da sua falta de consciência. Aquele marido é uma projeção da sua falta de consciência. E se você tiver esta consciência, ou seja, se você ao invés de entrar na sintonia, ao invés de entrar naquela energia ruim, elevar a sua frequência, evocando a lei do perdão para aquele xingamento do seu marido em relação a você, vai existindo uma dissolução, uma mudança na sua consciência, e quando você vê, você está vibrando e a sua vida está completamente diferente, tá bom? Esta que é a solução. E aí você fala assim, mas o meu problema é que eu não tenho nem esse marido chato, eu não tenho ninguém. Aí você deve fazer o quê? Não corra atrás de ninguém. Não entre no Tinder. Porque o que atrai o de bom ou ruim é o seu grau de vibração de consciência. Então eu sugiro que você aumente a sua frequência de consciência, que você medite, porque automaticamente você passa a entrar em uma outra frequência e atrair outro tipo de energia e perdão para o seu campo, né? Ou seja, qual é a pior coisa que nós podemos fazer? Entrar nessas frequências negativas que muitas vezes estão relacionadas com o nosso cônjuge, ou o nosso namorado, nosso marido. Mestre, quando se consegue ingressar nesta autossuficiência, mas vive rodeada de zumbis? O choque é inevitável. O choque é inevitável? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas com o decorrer do tempo, você vai conhecendo outras pessoas na mesma frequência, e aí então você fica um pouquinho com zoom. Então, quando você consegue entrar nesse nível de autoconsciência, todas as suas vidas mudam completamente. Tá ok? Vamos a mais dúvidas aqui. O que é ter consciência? Sandra, minha amiga, faz uns 15 anos que eu não vejo você. E aí, Ricardo Dalmas, coitados maridos. O que é ter consciência? É estar ciente de, é estar percebendo, é estar vendo as coisas como elas são. E nós só podemos ver as coisas como elas são se nós saímos do mundo da nossa mente e das limitações que nós temos. Limitação nós sempre vamos ter. Mas a consciência é aquilo que vai sendo atingido na medida em que você vai abandonando os seus achismos, os seus conceitos, saindo das caixinhas pequenas, indo para as caixas maiores, até que no momento você abandona todas as caixas e se vê então diretamente conectado com o mais alto. É um processo de busca fundamentada na humildade. Enquanto você acha que você tem condição de saber o que é melhor para você, essa humildade está longe de existir. Nossa, tem muita pergunta aqui. Às vezes tenho vontade de arrancar os olhos. Sim. Aí você tem que ver se é vontade de arrancar os olhos seus ou de outra pessoa. Então, quando você tem essa vontade de arrancar os olhos, que na verdade é uma raiva, quem tem vontade de arrancar os olhos de alguém, na verdade está vibrando na raiva. Dê amor para essa raiva também. Entre com o processo meditativo, e a meditação permite você ir até o mais profundo disso tudo. Conforme você vai seguindo qualquer sensação negativa, e para que isso aconteça, você precisa saber meditar, você chega num ponto, por exemplo, em que você entende isso tudo. E aí você vai ter consciência. Você deixa de estar na sombra e vai para a consciência. Essa consciência é atingida com a meditação. Ter consciência, estar consciente é ficar no presente, porque dentro do Ho'oponopono nós aprendemos a liberar memórias, né? As memórias estão na nossa criança interna. Nós vamos dar um curso de Ho'oponopono. Em breve nós vamos ter esse curso de Ho'oponopono, que vamos entender todos os pequenos detalhes de como nós vamos trabalhar para que essas memórias vão embora. Tá ok? Ellen falou se Ellen falou Ananda, é porque eu preciso já ir terminando, ok? Acaba a live, senão não vai ficar gravado. Isso mesmo, eu tenho que acabar a live, senão não vai ficar gravado. Meus queridos, a gente continua isso aqui um outro dia, tá bom? Fiquem bem. A gente vai ter que terminar, porque senão não vai ficar gravada. Então até o futurinho breve. Namastê, e a gente faz qualquer dia uma continuação disso tudo, tá bom? Tchau pra vocês.